A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para compartilhar o capítulo de número 9 do livro de Atos. Até o presente momento nós compartilhamos 8 capítulos, onde que tivemos a oportunidade de recebermos mensagens maravilhosas, mensagens edificantes, que têm sido muito importantes para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. E o capítulo 9 nos traz um tema muito importante, que diz assim: deixe a luz do céu entrar. E falando em deixar a luz do céu entrar, nós estamos falando de um personagem bíblico que marcou a sua história no Novo Testamento, antes, durante e após a sua conversão. Nós estaremos falando de Saulo, que era da cidade de Tarso. Esse homem, posteriormente, foi chamado de Paulo, o apóstolo. E ele marcou a sua história antes, por ele ser um homem cruel e violento contra os discípulos e contra os cristãos daquela época. Esses cristãos e os discípulos eram chamados os que eram do caminho. E foi justamente em um caminho, o caminho de Damasco, onde Saulo ele teve a sua experiência de conversão, encontrando ali no caminho de Damasco o verdadeiro caminho, o caminho de Jesus. E esse caminho é o caminho que é proposto a cada um de nós, e que possamos extrair desse estudo, uma oportunidade para nós fazermos uma avaliação de como que nós estamos sendo, a nossa conversão, como que está sendo a nossa conversão, o desenvolvimento da nossa conversão. E por essas características de violência, de crueldade, por esse motivo, ele não era bem visto, pelos cristãos daquela época e pelos discípulos. E o estudo nos traz duas óticas. A ótica dos cristãos, que diz aí como experiência a de Ananias, quando o Senhor delegou Ananias a orar por esse Saulo. Ananias confrontou com o Senhor, dizendo que esse homem fazia muitos males ao povo de Deus. Então, a ótica de Ananias era uma ótica de ameaça. Não somente Ananias, mas o povo também tinha um olhar sobre Saulo, um olhar de ameaça. E assim como também, no versículo 26, os discípulos também tinham uma ótica em relação à vida de Saulo. Eles tinham uma ótica de desconfiança. Os discípulos desconfiavam se verdadeiramente ele era um dos discípulos. E aí nós podemos observar que o homem ele vê de uma forma a transformação da vida de outro homem. Nós podemos citar aí o julgamento dos discípulos e o julgamento daquele povo em relação à vida de Saulo. Mas também fala de uma segunda ótica, como Saulo era visto por Deus. E nós pegamos uma experiência lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel 16:7, que diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. E conhecendo o coração de Saulo, Deus deu a experiência a ele, o escolhendo para ser um instrumento nas mãos dele. E como esse estudo é uma primeira parte, nós sabemos que nós estaremos recebendo mais informações, e para quem lê a Bíblia, sabe o quanto Saulo, que posteriormente foi chamado de Paulo, ele foi determinante nas escrituras das cartas paulinas, as cartas do Novo Testamento. E por toda essa experiência de Saulo, nós podemos também aprender com a conversão de Saulo, trazendo para as nossas vidas um aprendizado. O que essa conversão de Saulo representa para a minha vida e para a sua vida? O estudo nos traz 7 passos, aos quais eu transformei esses passos
em perguntas para mim e para você. E a primeira pergunta, que é o primeiro passo que diz no estudo, eu perguntei assim: será que nós não temos sido inimigos de Deus? Às vezes, pelo nosso lado religioso, nós somos religiosos, mas às vezes nos tornamos inimigos de Deus. E é a pergunta que eu faço a mim e faço a você: será que nós não temos sido inimigo de Deus? Saulo era um religioso, um conhecedor, mas ele era inimigo de Deus. O segundo passo, a pergunta que eu lanço a você é se você se lembra do dia da sua conversão. Nós observamos que a experiência que Saulo teve, subitamente no caminho, ele teve uma experiência. E aquele dia ficou marcado. E eu pergunto a você: você se lembra do dia da sua conversão? O terceiro passo, a pergunta que eu lanço é se nós estamos sendo novas criaturas, se Cristo vive em mim. A experiência que Saulo viveu é que o velho homem caiu por terra. E a pergunta que eu faço a você e faço a mim é: nós estamos sendo nova criatura? Cristo vive em mim? O meu viver é diferente? Como o viver de Saulo foi diferente a partir do momento que caiu por terra o velho homem? O outro passo, que é o passo número 4, diz assim a pergunta: a presença de Jesus tem trago temor ao meu e ao seu coração? Porque trouxe ao coração de Saulo. A presença de Jesus precisa trazer aos nossos corações o temor. A Bíblia diz que em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O quinto passo diz, a pergunta que eu lanço a você: Cristo tem se revelado a você? Porque Cristo, naquele momento, se revelou a Saulo. E a experiência que nós temos de cristãos precisa ter uma intimidade com Deus, para que esse Deus se revele a mim e a você. Naquele momento da conversão, ele se revelou a Saulo. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele já caiu por terra e já levantou com a convicção de que tinha um Senhor na vida dele. No sexto passo diz: a sua experiência em Cristo tem feito a diferença? A nossa experiência com Jesus, o nosso viver diário, precisa fazer diferença na vida de outras pessoas. Como Saulo, e depois passou a ser Paulo, ele fez diferença na vida de outras pessoas. Assim, eu e você, na nossa experiência, nós temos que fazer diferença na vida de outras pessoas. O sétimo passo diz assim: seus olhos espirituais foram abertos? Essa é a pergunta lançada. Porque a experiência que Saulo teve que foi as escamas saindo dos olhos de Saulo. E ele passou a enxergar. Isso nada mais é que os olhos espirituais sendo abertos. E eu pergunto a você: os seus olhos espirituais estão sendo abertos? Aqui fica um relato de 7 passos, mas nós poderíamos acrescentar aqui muitas outras coisas nesse estudo. Mas o estudo está sendo bem objetivo, bem didático. O objetivo desse estudo está sendo assim bem claro de se entender, porque nós, como igreja do Senhor, como cristãos desta época, nós precisamos atentar para as nossas vidas espirituais. E toda essa experiência que levou, ao batismo. Hoje, a sua vida espiritual, a sua experiência com o Senhor, você que não foi ainda batizado, não desceu as águas batismais, é importante que você desça as águas batismais. Sinta o desejo de descer as águas batismais. Eu espero que você tenha desfrutado e que você desfrute desse estudo do capítulo 9 de Atos, porque é um estudo maravilhoso. E que Deus possa ter falado ao seu coração
em nome de Jesus.